Olá, pessoal. A maioria das pessoas nem sempre consegue ver alguma coisa nova e incomum. A menos que você seja um aventureiro ao estilo do Indiana Jones, é claro, sua vida provavelmente será uma rotina, especialmente agora. Mas não fique desanimado, temos uma maneira de animar você e, ao mesmo tempo, mostrar umas coisas incríveis que você provavelmente nunca viu. Pronto para dar uma olhada nelas? Então, vamos lá. Música de abelhas. Para criar música eletrônica é comum o uso de uma variedade de sons, então por que não utilizar as abelhas de maneira criativa? Bjorn Sump é um artista, músico, inventor e apicultor britânico que provavelmente pensava justamente assim. Com a ajuda de sintetizadores caseiros, roupas de proteção, colmeias cheias de abelhas e favos de mel, este homem cria várias batidas e melodias. The queen's a high-pitched sound. O número total de insetos que participam dos experimentos musicais de Bjorn é de cerca de 100 mil exemplares. Seria bastante problemático se ele precisasse se apresentar com esse grupo. A ideia do Samp de fazer músicas com abelhas foi inspirada pelos problemas ambientais. Ele queria chamar a atenção das pessoas para o fato de que há cada vez menos abelhas na Terra. A propósito, esse é um fato real e bastante assustador. As abelhas são muito mais importantes para o nosso planeta do que parecem ser à primeira vista. E Samp decidiu fazer tudo ao seu alcance para salvá-las. Árvore de 40 frutas. Será possível que 2 tipos de frutas diferentes nasçam na mesma árvore? E 3? E 40? Não parece verdade, mas existe uma árvore assim. Obviamente, ela não decidiu dar frutos de uma maneira tão diversa por conta própria. Foi preciso intervenção humana. Sam Van Aken, um professor da Universidade de Syracuse, decidiu criar um pomar inteiro em uma única árvore. E você, com o que sonhava quando era criança? A implementação deste plano não foi nada fácil. Sam usou a técnica de enxerto, bastante conhecida pelos jardineiros, e gradualmente foi plantando uma árvore na outra. Ao longo de cerca de 5 anos, acumularam-se na árvore galhos de 40 árvores doadoras diferentes, com frutos variados, incluindo amêndoa, damasco, cereja, nectarina, pêssego e ameixa. Devido a essa diversidade, toda primavera a árvore floresce com flores brancas, rosas e vermelhas. Uma visão incrivelmente linda. A árvore de 40 frutos foi originalmente concebida como um projeto de arte, mas no final o experimento de Sam foi útil também na agricultura. Caviar de limão. O quê? Sim, isso existe mesmo. Obviamente, o caviar feito de limão não tem nada a ver com o caviar de peixe, e na verdade só é parecido com ele em consistência. Estamos falando da lima de dedo. Estas são plantas cítricas provenientes das florestas tropicais e subtropicais da Austrália. Ao contrário da maioria das outras frutas cítricas, a polpa desse limão é dividida em inúmeras partezinhas redondas cheias de suco. Elas não estão presas umas às outras e, portanto, lembram muito o caviar de peixe. O gosto da lima de dedo é uma mistura entre um limão siciliano e um limão comum, mas um pouco mais azedo. Desde os anos 90, a popularidade dessa fruta vem crescendo gradualmente. A princípio, o caviar de limão era usado em geleias, depois simplesmente começaram a exportar a fruta exótica. E sabe, ficamos com vontade de experimentar este caviar. E você? Peixe que anda. Você provavelmente sabe que ao longo da evolução os peixes gradualmente foram para a terra, criaram patas, pulmões e depois de muitas e muitas gerações eles gradualmente se transformaram nos ancestrais do homem moderno. Tudo isso aconteceu há muito, muito tempo, mas mesmo hoje em dia existem espécies de peixes capazes de andar em terra. São peixes anfíbios que podem viver tanto na água quanto fora dela. A coisa mais característica dessas criaturas estranhas são suas barbatanas laterais. Elas estão localizadas de maneira diferente da maioria dos peixes e podem funcionar como patas. É com a ajuda dessas barbatanas que essas criaturas incomuns se movem por terra. E esses animais não só rastejam pela lama, não. Os peixes anfíbios também conseguem escalar árvores e galhos baixos, e às vezes pular uma distância de até 60 centímetros. Sapatos mais caros. Quanto pode custar um tênis realmente caro? Algumas centenas de dólares, alguns milhares, dezenas de milhares? O Nike Moon Shoes foi vendido em um leilão por $575 mil. Esse valor o transformou no tênis mais caro do mundo e lhe garantiu um lugar no livro Guinness dos Recordes. Os tênis foram criados especialmente para os corredores das Olimpíadas de Munique de 1972.
No total foram fabricados 12 pares desse tênis. Entendeu como ele é raro? A coisa mais importante desse calçado é a sua chamada sola de waffle, que proporciona uma melhor aderência à superfície. A propósito, o preço inicial dos tênis foi determinado em $160 mil, o que já não era pouco, mas o comprador, um colecionador canadense chamado Miles, decidiu pagar quase 3 vezes o preço inicial. Filme mais longo. Muitas pessoas gostam de ver seus filmes favoritos várias vezes. Alguns até transformam o hábito de assisti-los repetidamente em uma tradição. Mas você poderia assistir ao mesmo filme com o mesmo prazer por 23 anos e meio? Diariamente? Parece algo que ninguém conseguiria fazer, mas existe um cinema que faz justamente isso. Ele se chama Maratha Mandir e está localizado em Mumbai, na Índia. Foi inaugurado no dia 16 de outubro de 1958 e tem 1000 lugares, mas tudo isso não é tão importante quanto um único filme. Desde 1995, todos os dias, às 11h30 da manhã, é exibido o filme Dilwale Dulhania Le Jayenge. De acordo com os dados de setembro de 2019, o filme está em cartaz há 1.230 semanas. E todo dia alguém vai à sessão. Não é de surpreender que o cinema tenha se tornado uma das atrações de Mumbai. Joggling. Não dá pra mentir, de todos os esportes que ouvimos falar, este é o mais estranho. Joggling, malabarismo e corrida. E aqui, como em qualquer outro esporte, também existem recordes. Por exemplo, dá pra correr um pouco mais de 1,5 km em 4 minutos e 43 segundos. Claro, tudo isso fazendo malabarismo com 3 bolinhas. Por quê? Bem, por que não? Pássaros que acham mel. Ao longo dos nossos séculos de existência, os humanos domaram e domesticaram muitos animais diferentes. Muitos deles foram usados para conseguir alimentos, como por exemplo cães, falcões e biguás. Mas existem criaturas que ajudam as pessoas a procurar mel silvestre. E não são os ursos. Este é o indicador grande, um pássaro conhecido por sua capacidade de levar as pessoas até as colmeias na floresta. O indicador grande vive na África e se alimenta do que pode ser encontrado em uma colmeia de abelhas devastada, incluindo a cera de abelhas. A propósito, este é um dos poucos pássaros que podem digeri-la. Além disso, o indicador grande também se alimenta de insetos voadores, como os cupins. Mas não ache que as pessoas se aproveitam descaradamente desses pássaros. Na verdade, a cooperação é benéfica para ambas as partes. Os indicadores grandes atraem as pessoas com um sinal especial mostrando o caminho até a colmeia. Tudo para que as pessoas afugentem as abelhas com fumaça, abram a colmeia e depois a compartilhem com eles. Mergulhador de golfe. Será que o golfe pode ser combinado com o mergulho? Não importa o quão estranho possa parecer, mas pode. Existe até a profissão de mergulhador de bolas de golfe. Segundo alguns dados, cerca de 1 bilhão dessas bolas são produzidas anualmente no mundo. Muitas delas se perdem durante o jogo porque caem em corpos d'água. Afinal, um campo de golfe típico tem de 4 a 12 lagoas. Eles não vão simplesmente deixar as bolas lá, né? É exatamente para isso que existem esses profissionais. Eles mergulham na água, recolhem as bolas perdidas e as revendem. Além disso, esta é uma ocupação incrivelmente lucrativa, embora não seja a mais segura. A lagoa não é o ambiente mais favorável para o mergulho, afinal quase não há visibilidade. Por esse motivo, muitos mergulhadores de golfe trabalham em equipe. Assim, adicione aos perigos desse trabalho a vida selvagem, como jacarés, por exemplo. Eles costumam se arrastar pelos campos de golfe e provavelmente não ficam nada felizes ao ver um humano em sua lagoa. Subida rápida demais. É provável que todos saibam que, se você subir muito rápido de grandes profundidades, o resultado pode ser fatal. A doença de Kyson é uma coisa terrível que pode levar à paralisia e até à morte, e o Alejandro Ramos Martínez até teve sorte, ele sobreviveu. No entanto, sofreu deformações terríveis no corpo. O pescador estava pescando no fundo do mar quando decidiu subir à superfície. Por quê e qual a razão, nunca saberemos. Infelizmente, Alejandro subiu muito rapidamente. O nitrogênio dissolvido em seu sangue foi liberado em bolhas que, por sua vez, grudaram nos músculos, e de repente elas transformaram o homem no Hulk. O Alejandro não ganhou força nem uma pele verde e ainda por cima agora tem que ir a consultas médicas com frequência. E infelizmente tem que suportar dores terríveis enquanto eles removem o nitrogênio do seu corpo.
Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.